Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje então sobre gestão ágil de projetos, ok? Não vou me aprofundar muito nesse conceito, porque já falamos de projetos, porque já falamos de programas e já falamos de portfólios. Só que a visão de projetos, programas e portfólios que eu dei para vocês é uma visão linear, né? Baseado muito claramente no Guia PMBOK. Vamos ouvir aí no mercado, várias pessoas falando das metodologias híbridas, metodologias do PMI, não PMI, Scrum Alliance, Scrum Org, Kanban, Lean, e aí vai, Prince, todas essas metodologias. Qual é a melhor, qual é a pior, qual dá certo, qual dá errado. Não dá para a gente definir, o objetivo nosso não é dizer que essa metodologia é melhor do que essa, esse método é melhor do que aquele, essa abordagem é melhor do que aquela. O objetivo nesse treinamento é dar uma visão ampla para você de todas as metodologias, o suficiente para que você tenha fundamentos, né, uma básica fundamentação. Se você é gerente de projetos, isso vai te ajudar a ter uma visão mais alargada. Se você não é gerente de projetos, pelo menos quando os gerentes de projetos conversarem com você, você vai saber argumentar, você vai entender palavras do tipo requisito, especificação, escopo, o que contexto que ele está dizendo cada uma dessas palavras. E quando falarem então para você amanhã ou depois sobre vamos levantar o escopo, não, que a metodologia ágil é melhor nisso, a metodologia ágil é melhor naquilo. Então, ao invés de você ficar ouvindo isso e não ter grande fundamentação, trago então para você um drops, né, do que é a abordagem ágil, características da abordagem ágil. Vou falar basicamente do que eu acredito da metodologia ágil, que é um mix, né, entre o Scrum e o XP. Então vou trazer um pouquinho disso para vocês e a gente vai evoluindo aí dentro do conceito. Fundamentalmente, né, o que está por trás dessa metodologia ágil, né, esses conceitos que a gente tem. Lembrando, né, lembrando um pouquinho da língua portuguesa, né, são uma característica que a palavra ágil, a palavra rápido, né, elas são adjetivos, né, então quando você está adjetivando algo, então quando você diz, fulano de tal é ágil, fulano de tal é rápido, né? Aquele jogador de basquete ele é muito ágil, aquele jogador de basquete ele é muito rápido. Então você está utilizando, né, palavras nesse contexto que são iguais, né, são sinônimas uma da outra, né? Então você está querendo dizer ágil em relação à agilidade e rápido em relação à rapidez. Só que essa agilidade que nós estamos querendo dizer aqui, essa agilidade em relação a dinamismo. O ágil, quando ele vem responder a essa necessidade de mercado, essa procura lá desde 1950, 1960, quando os primeiros papers, né, das metodologias ágeis começam a surgir. Óbvio que ela toma muita força na década de 80 por causa da grande invasão dos softwares aí no mercado corporativo, desenvolvimento de softwares ganha bastante notoriedade por conta disso. Mas essa agilidade que nós estamos dizendo aqui é uma agilidade focada em dinamismo, uma agilidade focada em resposta de mercado, né? Tempo de resposta ao mercado. Então, quando a gente fala das metodologias ágeis, a gente não está dizendo que elas são rápidas. Não confunda rápido com velocidade no aspecto de fazer algo rápido e mal feito. Não, ágil não tem a visão do rápido ou mal feito, ele tem a visão da agilidade. A entrega de valor. Como é que eu entrego o valor? Como que eu dinamismo? Né? Como que eu sou dinâmico nessa entrega de valor? Então, é um pouco disso que a gente vai abordar hoje, é um pouco disso que a gente vai falar então, ok? Então, lembrando, né, que a metodologia ágil, ela não está relacionada então a essa coisa de rapidez, na característica de sair correndo, né? Então, eu posso comparar então o guepardo a um passarinho. O guepardo ele é ágil, né, e também é rápido. Então, mas o que eu estou dizendo aqui de rapidez é um passarinho. O passarinho, ele não acredita que o galho não quebre, né? Ele acredita na habilidade que ele tem se o galho quebrar ele voar. Então isso é o que nós chamamos de agilidade. Então essa agilidade ela não está relacionada a uma rapidez, não é porque ele voa muito rápido ou é porque ele é muito leve, é porque a resposta dele ao evento externo é muito grande. Então é essa comparação que eu gosto de fazer, que eu gosto de falar quando eu falo de agilidade e rapidez. Porque algumas pessoas, né, algumas empresas, algumas organizações, alguns profissionais acreditam que a agilidade do ágil causa a ineficiência do produto. O que nós iremos discutir aqui é exatamente isso, né? Até que ponto realmente essa ineficiência ela é positiva, ela é negativa, o que está por trás de toda a metodologia ágil, né? Quais são as críticas que a gente tem por trás de toda a metodologia ágil e o que isso está aderente, o que isso não está aderente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tá? Primeira coisa,
Medos e incertezas. Quando você implementa, você estiver pensando na implementação de uma metodologia ágil, os medos e incertezas têm que ser inerente à implementação. Inerente. Por que isso? Quando você sai do modelo linear e vai para o modelo ágil, você está abrindo mão de processos estruturados para não processos estruturados. Você está abrindo mão de ter processos para abrir mão para ter pessoas. Só desse pequeno argumento de processos para pessoas já impacta totalmente na tua visão de gestão de projeto. Então, eu tenho algumas crenças, né? Eu acredito em algumas coisas em termos de gestão ágil de projeto que não é qualquer equipe, não é qualquer empresa, não é qualquer lugar, vamos mudar para ágeis, seremos ágeis. É a mesma coisa que qualquer pessoa no mundo fala assim, eu vou ser um grande jogador de futebol. Você pode ser um jogador de futebol, grandes são poucos. Eu vou jogar basquete. Você pode jogar muito bem basquete, mas grandes jogadores são poucos, né? Eu vou ser um médico. Bons médicos são poucos. Médicos nós temos muito. Então, a característica dessa mudança de agilidade para não agilidade depende muito também da organização. Ou seja, quanto tempo uma organização vai querer investir numa metodologia ágil para alcançar o objetivo dela? Quanto tempo eu estou disposto a andar nesse universo de incerteza, nesse universo de medos, por quanto tempo eu quero ficar neste lugar, acreditando que essa metodologia ou esse objetivo vai ser alcançado. Então essa é a primeira questão que está atrás da metodologia ágil. Você está mudando, quando você tem processos claros, é a mesma coisa quando você vai num poupa-tempo. No poupa-tempo, quando você chega no poupa-tempo, principalmente os poupa-tempos de São Paulo, eu não sei se Rios e outros estados são assim, mas o poupa-tempo de São Paulo tem uma curiosidade. Quando você chega no balcão de informação e fala assim, aonde fica o Detran? A menina fala, segue a linha marrom. Onde fica a Sabesp? Segue a linha verde. Onde é que fica a Caixa Econômica? Segue a linha amarela. Ou seja, tem umas linhas desenhadas no chão que são processos, ou seja, seguiu a linha Bang, você vai sair lá no teu objetivo. Então é seguir um processo muito claro. Agora imagina que você não tivesse nenhum letreiro, nada, e toda vez que alguém chegasse, ali tinha que ter uma pessoa disponível para conduzir cada uma das pessoas aos locais, ou uma forma muito interativa, sorridente, onde a pessoa fala, olha, então você passa por tal loja, por tal lugar, tal, e chega. Ou seja, você está tirando o processo e colocando pessoas. E o quanto isso é eficiente, o quanto isso é eficaz? Não sabemos, né? Mas acreditamos que as metodologias ágeis, elas têm alguns projetos dado bastante resultados melhores em detrimento às metodologias lineares, isso sabemos. E é óbvio que em determinados lugares metodologias lineares são mais eficientes e eficazes que as metodologias ágeis. Basta então eu como gerente de projeto ou eu como organização saber aplicar a melhor metodologia. A metodologia reside no corpo organizacional e não realmente exclusivamente nos produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, outra coisa que nós temos que se preocupar bastante se eu estou falando agora de pessoas, se eu estou focando em pessoas, falta de colaboração e confiança. Então, as pessoas começarem a simplesmente, cada ado, cada um no seu quadrado, não quero colaborar, eu não confio muito naquela pessoa, eu não confio muito naquele elemento. É como um médico entrando numa sala de cirurgia com uma equipe totalmente montada, e a equipe não funciona bem, uma pessoa não confia na outra, fica olhando de rabo de olho, não sei se é isso, não sei se é bem aquilo, quer ver, ele vai querer me queimar com o médico, ele vai querer me queimar com o hospital, então eu vou fazer... E ali o paciente vai morrer, Por quê? Porque a equipe não está funcionando. O que vai acontecer com o projeto? O projeto vai fracassar. O projeto não vai alcançar o objetivo dele. Ele vai atrasar, e aí vai ser um festival de um culpa outro, um culpa a mim mesmo, culpo ele, a culpa é dele, e o projeto não alcança o objetivo dele. Ok? Então, nós estamos falando de características que impactariam bastante aí de uma organização pensar em metodologia ágil. Mudança de estratégia. Que momento que você está desenvolvendo o ciclo de vida de um projeto e você fala, ok, para aqui. Não, vamos fazer de uma forma completamente diferente. Não, esse protótipo ele ficaria melhor se fosse dessa forma. Vamos mudar completamente o escopo do projeto. Vamos mudar completamente a plataforma. Vamos mudar completamente a estrutura do projeto. Vamos mudar completamente o objetivo. Como isso ocorre, Quem são os players? Quem são as pessoas envolvidas num projeto como esse que poderia mudar dinamicamente
e não impactar isso em custo, não impactar isso em tempo, não impactar isso fundamentalmente em sucesso, satisfação do cliente. Como se dá isso? Então, existe uma maturidade, um aprendizado muito grande da organização para fazer essas mudanças de sair de um plano A e indo para um plano B. Eu particularmente acredito que produtos como startup ou empresas que têm um negócio muito pontual, vendem um serviço muito objetivo, empresas de marketing fazem campanhas que eles chamam de jobs, as metodologias ágeis funcionam muito bem. Essa é a minha crença, ok? E acredito que empresas como construtora de pontes, submarino nuclear, projetos, o maior navio do mundo, eu acredito que a metodologia linear funcione melhor, porque ela é mais estruturada e você tem que seguir uma série de processos. Então, eu acredito que você pode, mas numa ponte, não caberia a metodologia ágil? Sim, desenvolvimento de uma nova técnica, pequenas partes, pequenas porções, encaixaria perfeitamente a metodologia ágil, ciclos pequenos de entregas de curto prazo. Então, mesmo numa ponte muito grande, eu poderia ter uma parte ágil. É possível? Possível, totalmente factível, né? Processos pesados, né? Então, quando você tem uma estrutura que tem muito processo, processos complexos, né? Quando você, sei lá, fala de governos, né? Somente processos, procedimentos. Hoje, óbvio, né? Os governos estão mudando bastante, estão tentando ser mais flexíveis, né? Pelo excesso da burocracia, porque o governo tem que ter o histórico de 1000 anos daquilo ali, a legislação exige, os modelos burocráticos exigem, os compliances exigem, então existe uma série de regras. Então, o que eu tenho? Processos bem complexos, processos bem grandes, processos que realmente tornam a empresa bastante lenta. Quero colocar metodologia ágil em um lugar como esse, não vai ter aderência, não vai funcionar. Né? As pessoas estão tão acostumadas, né? A organização, quando eu falo pessoas, não estou falando exclusivamente do ser humano, estou falando daquela pessoa naquele contexto. Né? Então, as organizações estão tão acostumadas àquele conjunto de processos que ela teria que mudar um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua habilidade para, assim, implementar metodologias ágeis. E uma crítica aqui que eu faço, né, a essas pessoas, né, que acreditam, foi feito um estudo já, alguns estudos falando multitarefa. Curiosamente, nós não somos multitarefa como acreditamos que somos. Já está provado cientificamente, né, que quando se eu utilizar o mesmo canal, né, se eu utilizar o mesmo canal visão, eu não consigo ser multitarefa na visão. Se eu utilizar o mesmo canal audição, eu não consigo ser multitarefa na audição. Se eu utilizar o mesmo canal de movimento, né, também eu não consigo ser multitarefa. O nosso cérebro ele não consegue, né, dedicar 100% a um mesmo canal. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, né, e estou olhando no WhatsApp, eu não consigo ficar com um olho no trânsito e ter compreensão 100% do trânsito e um olho no carro, um olho no celular e ter compreensão 100%. Imediatamente o cérebro se fragmenta em 50%, 50%. Então, isso não é multitarefa, né? É balanceamento entre tarefas. Então, uma tarefa termina, começa outra, uma tarefa termina, começa outra. E vários projetos. Então, o que acontece? É muito comum você ter dentro de uma organização aquela pessoa, aquele especialista que todos os projetos são focados nela, todos os projetos passam por ela, né? E que essa pessoa tem que pilotar 5, 6, 7, 8, 10, 12 projetos. Isso também é uma coisa que não funciona. Se você quiser implementar a metodologia ágil, você vai ter que abrir mão dessa característica de multitarefa e fazer os 10 projetos, mas cada um no momento. Por incrível que isso possa parecer, pode parecer loucura, mas todos os projetos serão entregues na data e na soma, no cômputo final, você pode ter certeza que os projetos vão entregar numa data inferior àquela que se as pessoas estivessem sendo compartilhadas pelo aquele mesmo período com melhor qualidade, com melhor eficiência, mais aderente, porque a habilidade de foco que a pessoa tem sobre uma determinada atividade melhora bastante a performance da atividade. Né? Outra coisa também, né, característica do especialista, né, aquele foco, né, aquele cara que só faz uma determinada coisa, ele faz bem, ok, né, mas ele só faz uma coisa e ele não está disposto, né, ou a compartilhar o seu conhecimento, ou ele não está disposto a participar de outras atividades. É um pensamento, né, que a gente chama não é minha área. Né? Então, talvez não seja nem a melhor palavra especialista, mas aquela pessoa, aquele profissional, né, aquele profissional que foca numa determinada atividade, ele só executa aquela atividade, então ele não tem habilidade para olhar outras coisas e também compartilhar. Então, ele é especialista numa área, mas também ele pode se ceder e ceder a determinadas características. E por fim, zilhões de coisas que podem acontecer no planeta Terra,
né, que pode impactar aí numa implementação ágil, numa visão ágil, numa abordagem ágil. Então são muitas as características que uma empresa tem que pensar no primeiro momento, ou você mesmo, em um dado momento ainda hoje nessa apresentação, eu vou questionar a sua habilidade em ser gestor de projeto ágil. Ser gestor de projeto por processos é muito mais fácil do que ser gestor de projeto ágil, né? A gente vai ver essa comparação daqui a um minuto, mas fundamentalmente entender, né, que existem várias características organizacionais que podem impactar uma implementação ou uma ideia ágil. Então a empresa tem que melhorar essa maturidade, tem que ampliar essa maturidade para que isso seja um sucesso, ok? Então,